Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. É com muita alegria que estamos aqui novamente. Desta vez faremos 2 livros. O pequeno livro do profeta menor Ageu, que são 2 capítulos, e iniciaremos o livro do profeta Zacarias, o capítulo 1 e o capítulo 2. O profeta Ageu é um profeta que está relacionado aos profetas menores. O significado do nome Ageu é festa. E ele profetizou por volta do ano 520 a.C. Após os 70 anos, onde o povo de Israel ficou exilado, ficou cativo pelos babilônicos, um pouquinho antes do final dos 70 anos, os persas e os medos vieram e batalharam contra a Babilônia e venceram. Então assumiram agora como um novo império dominante. E o seu governador, o seu rei era Ciro. E ele liberou os israelitas agora para voltar para Israel. Quem quisesse voltar estava liberado para que pudesse reconstruir Jerusalém, que estava em ruínas. E quem liderou o povo que estava voltando agora para Jerusalém foi Josué, que era um sumo sacerdote, acompanhado de Zorobabel, que era herdeiro, ele era da linhagem de Davi. De volta a Jerusalém, agora eles começam a reconstruir a cidade e as suas vidas. Essa história você vê com detalhe no livro de Esdras, dos capítulos 1 ao 6. E após esse milagre de Ciro o persa liberar o povo que estava cativo e ainda conceder a eles algumas vantagens para a reconstrução, parecia que agora Jerusalém voltaria a ser reconstruído e tudo voltaria ao normal. Mas quando nós lemos o livro de Ageu, nós vemos que isso não ocorreu exatamente como parecia. E nós vamos dividir o livro de Ageu em 4 sessões para entendermos um pouco da mensagem do Eterno ao povo de Israel através do profeta Ageu. A duração do seu ministério foi por volta de 4 meses. A primeira sessão está no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Ele começa acusando as pessoas de terem prioridades equivocadas. Elas voltaram para Jerusalém, mas estão usando todo o tempo e recurso para reconstruir as suas próprias casas, enquanto o templo ainda estava em ruínas devido à sua destruição 70 anos atrás. Então Ageu pergunta: as suas casas são realmente mais importantes do que a fidelidade ao Eterno? Ageu ainda fala que essa negligência é exatamente igual à rebelião que os seus ancestrais fizeram à aliança, e por isso que a terra ainda é improdutiva, porque eles foram atingidos pela fome e pela seca. E nós vemos no versículo 6, que é o versículo-chave do capítulo 1, que diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Sendo assim, as palavras de Ageu foram seguidas da resposta do povo. Lembrando que a referência deste momento da história nós vemos no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Vemos nessa referência que Zorobabel, Josué e o remanescente do povo foram impactados pela mensagem de Ageu e estavam motivados, e eles começaram a reconstruir o templo. A segunda sessão vai do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Ageu segue 1 mês depois a abordar alguns problemas de expectativas destruídas entre as pessoas. O templo que eles estão reconstruindo é bastante inexpressivo. Não é nada comparado à glória do templo de Salomão, construído ali cerca de 500 anos antes, e por isso a moral estava muito baixo para terminar o projeto. E assim, Ageu lembra o povo das grandes promessas proféticas do futuro reino de Deus e sobre esse templo. Ele cita os profetas anteriores, especialmente Isaías e Miqueias, sobre a nova Jerusalém e o que seria o lugar onde o Eterno redimiria o mundo inteiro e onde todas as nações virão e participarão do reino do Eterno, resultando em uma era de paz. Os versículos-chave do capítulo 2, nessa seção do versículo 1 ao 9, são:
o versículo 4, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. E os versículos do 6 ao 9 diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os teus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos, e a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Na terceira sessão, que vai do capítulo 2, dos versos 10 ao 19, Ageu segue 2 meses depois como chamado à fidelidade e aliança, e ele envolve alguns sacerdotes em uma conversa sobre a pureza ritual. Lembre-se de todas as ideias-chave do livro de Levíticos. Então ele diz, se alguém vai e toca um cadáver, ele se torna ritualmente impuro ou marcado pela morte. Se essa pessoa for e tocar algum alimento, este alimento se tornará impuro também? E os sacerdotes, conhecendo as leis que temos no livro de Levíticos, ele confirma, sim, será impuro. Então Ageu faz uma aplicação transmitindo a mensagem, dizendo que o que acontece com o povo de Israel e aquilo que eles estão colocando as mãos para construir o templo, se a geração atual não se humilhar, se eles não se afastarem da injustiça e da apatia, então a mensagem de Ageu consiste em dizer ao povo que o que eles constroem com as mãos, incluindo este novo templo, também será impuro. O desafio de Ageu é que somente pelo verdadeiro arrependimento e fidelidade da aliança, que seus esforços de construção resultarão em Deus trazendo seu reino e bênção. O Eterno está esperando que o seu povo seja fiel. E assim, a escolha de Ageu diante da geração de exilado é muito semelhante ao desafio que Moisés deu à geração do deserto antes de entrar na terra. A sua obediência e fidelidade levará à bênção e ao sucesso, enquanto a falta de fé, de fidelidade e de obediência levará à ruína. O livro conclui com o resumo de Ageu da esperança futura do reino do Eterno. Ele fará da Nova Jerusalém o centro do seu glorioso reino internacional e a partir daí confrontará e derrotará o mal entre as nações. Queridos, e assim concluímos o livro de Ageu. Uma história maravilhosa onde nós vemos o Senhor vir diretamente através do profeta falar com seu povo, mostrar para eles que eles estavam no caminho errado. Nós vemos que a repreensão do Senhor, aquilo que nós lemos, que eles plantavam, mas não colhiam, vestiam e não se aqueciam, o salário como num saco furado. Quando nós olhamos, nós podemos ver o amor do Eterno para o seu povo. Ele estava atraindo o seu povo para que eles entendessem que alguma coisa estava errada. Não poderia ser normal o resultado do plantio, o resultado de roupas para aquecer, o resultado do salário, e com isso eles entenderam que era o Eterno falando com eles, que isso estava acontecendo porque eles abandonaram o projeto de reconstruir o templo. Por mais que eles não conseguiriam olhar e imaginar alguma coisa parecida com aquilo que algumas pessoas de idade ali havia na sua lembrança o templo de Salomão. E o Senhor declara que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E que você fique atento, o Senhor também fala conosco em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor tem chamado a nossa atenção, coisas que acontecem à nossa volta, em nossa família, no dia a dia. Se nós prestarmos atenção, muitas coisas que nós queremos repreender, é às vezes o Eterno chamando a tua atenção, que tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que Ele precisa falar com você, ou que você não está dando ouvido ao que Ele tem falado, e Ele tem te chamado como um pai, para que você possa estar no propósito, aonde o Senhor te chamou. O melhor lugar para estar é onde o Senhor nos chamou para estar. Que o Eterno nos abençoe. Tenha um dia abençoado,
em nome de Jesus. No segundo áudio, nós vamos para o livro de Zacarias.